Rapaz, módulo bônus, né? Liderança inovadora e transformação organizacional. Sabe o que eu quero começar fazendo? Já até corrigi, vocês nem viram, em off. Falei que o nome do cara era difícil? Não é Gassler, Márcio, é Glasser. Já corrigi o desenho, tá? Só corrigi em off. O diretor não teve nem como gravar eu corrigindo o desenho aqui. Mas tá desenhado. O nome do cara é William Glasser, não Gassler. Não sei por que eu me confundo com o nome dele todas as vezes. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre esse módulo bônus de liderança inovadora. O que eu quero dizer que eu acho que talvez seja o coração do significado do que é ser líder. Na minha visão, o líder não é aquele que se acomoda, aquele que deixa tudo seguir no piloto automático, está funcionando belezinha. Não, o líder é aquele que provoca a mudança, que ele inspira a evolução, mesmo que o desafio seja gigantesco. Ele não retroage em frente aos desafios. Você lembra lá do Rafael que você leu no livro? Falei lá do Rafa, né? Rafael era o seu lá sólido, era aquele cara técnico, focado em dados. Só que a ideia de transformação digital deixava ele louquinho, nem dormia. Então, ele não era o único que pensava assim. Em cada empresa, cada departamento, em todos os lugares, esse sentimento do Rafa era transmitido. As pessoas tinham essa resistência, esse medo. E ele precisava de algo mais do que dado. Ele precisava entender o que era realmente uma liderança inovadora. Então, quando a gente trabalhou lá no caso do Rafa, a mudança não se deu pelo processo, nem pelos dados. Se deu no Rafa. Através dele, a gente levou para a empresa inteira a transformação organizacional. Então, como é que eu fiz isso? Bom, eu vou te contar. Ela tem essa nova qualidade de líder. Ela tem 3 qualidades fundamentais. E a última, eu diria que é a mais importante, inclusive, que conecta toda a equipe ao propósito da empresa que a gente está desenhando lá. E é o que faz a diferença. Então eu vou te guiar por essas 3 características e te ajudar a entender o que é se transformar em um líder inovador e um ambiente para esse líder na transformação organizacional. A primeira qualidade essencial, a primeira característica essencial lá é a mentalidade de crescimento, a curiosidade constante. Eu acho que eu falei no livro, se eu não falei, me perdoem, estou falando agora. A Carol Susan Dweck, ela é uma psicóloga lá dos Estados Unidos, ela é doutora de Stanford, se não me engano, e ela abriu um campo novo de educação a partir da elaboração de uns conceitos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Growth Mindset e o Fixed Mindset. Levou anos lá estudando as mentalidades de aprendizado do ser humano, passou pelas pirâmides de William e descobriu alguma coisa muito interessante. Ela descobriu que as pessoas podem ter uma mentalidade fixa, que acredita que suas capacidades são limitadas, então ela está ali bloqueadinha, ou uma mentalidade de crescimento, que acredita que as suas habilidades podem ser desenvolvidas com esforço, com prática. Isso é muito relevante, esse estudo da Carol. Se eu não me engano, o livro dela é Mindset e a Psicologia do Sucesso. É bem legal. E a relevância é o quê? Um líder inovador, ele precisa acreditar no crescimento, ele precisa acreditar que o crescimento é possível. Ele precisa ver os desafios como oportunidade de encorajar a equipe para vencer aqueles desafios. É a maneira de pensar que tem que mudar. Porque na hora que ele é o incentivador, ele consegue abrir o espaço para a equipe pensar igualzinho a ele. Do mesmo jeito, não tem mesmo, vamos lá, o líder segura a peteca. Quando o Rafa lá começou a ver a transformação digital como uma chance de aprender, de inovar, de mudar os processos da empresa, e não mais como uma ameaça, porque os dados não colaboravam para ele, cara, isso foi um divisor de águas dentro da empresa. Ele deixou de resistir e passou a conduzir a equipe para um novo patamar. E a transformação digital deles não parou. Eles atingiram resultados acima de 130% em cima do que eram antes da transformação digital. Então, mas que dobrou. Porque mudou uma atitude, mudou um estado mental. Percebe como é relevante isso? A segunda característica importante é a criação de ambientes seguros para a experimentação. Tem uma frase que eu acho que era do Adam Savage, lá dos Mythbusters, que você deve achar pelos YouTube da vida aí hoje em dia, que ele dizia assim: Failure is always an option. E eu sempre entro em todos os projetos do meu time, com os meus clientes, dizendo, olha, falhar é sim uma opção, não tenha medo de tentar. Aliás, tem que tentar para que possa dar errado. Senão você não aprende. Criar um ambiente seguro para esse tipo de experimentação é difícil pra caramba, porque aquele espaço, assim, as ideias têm que ser passíveis de serem testadas, não podem ser descartadas. Ela tem que ser testada até falhar, até parar de funcionar, sem que isso seja a razão de um corte, de uma punição. Essa barreira
nas empresas que querem inovar é a primeira barreira que a gente tem que derrubar, porque falar de inovação é molinho, facinho. Criar um ambiente onde o erro é aceito como parte do processo de aprendizado, aí é outra conversa. Aí a gente está falando de umas mudanças de transformação comportamental, organizacional e cultural muito mais profundas. O erro tem que ser permitido. Não o erro pelo erro, o erro que busca o acerto, mas o erro tem que ser permitido. Eu acho que eu falei na Amanda, no livro, a Amanda era uma gerente de marketing, né? Que num workshop lá ela compartilhou uma ideia que era assim, completamente fora da caixa para aquela situação que o time estava. Você sabe qual foi a reação dos colegas dela? Espanto total. Todo mundo ficou assim, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque eles não estavam acostumados com uma liberdade criativa. Eles não tinham essa voz. Não tinham. E o Rafa, naquela hora, já estava absorvendo essa inovação, esse pensamento. E aí ele virou pro time e falou assim, por que a gente não tenta então? Se a gente errar, pelo menos a gente aprende. Isso virou o jogo. Era só um workshop, mas um workshop com um ambiente propício para a experimentação e para o erro. E o tom foi dado pelo próprio Rafa. Quando ele deu o tom, o time mudou o pensamento, mudou a maneira de agir, mudou a maneira de se relacionar. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é, por que existe espaço para o erro se o erro vai me levar ao acerto? Isso se chama interação. Existe se a gente fizesse um gráfico, né, estou fazendo aqui no meu caderninho, nós achamos que a vida tem que navegar acima do erro. Só que isso é uma expectativa humana que a gente traduz para os negócios, ou a gente traduz até para planos, planejamentos. A gente tem que navegar acima do erro. Conforme o tempo passa, nós nos variamos, porque a vida varia, mas varia se mantendo abaixo do erro. Acontece que, como somos seres humanos, os negócios refletem isso. É muito mais correto dizer que é isso aqui que vai acontecer. Ó. Com o batimento cardíaco, né? Você vai errar muitas vezes, e quanto mais você errar, mais você aprende. A tendência precisa ser de crescimento. A curva final, ela precisa te levar a um objetivo maior. Mas estar nesta linha final não representa ficar congelado nela. Representa apenas criar o espaço para experimentação. Então, o gráfico de permanência de erros, ele pode ser plotado numa empresa. Eu já fiz isso algumas vezes. Você literalmente conta os eventos e o impacto do evento. Aqui é o impacto. E aqui é o número mesmo do evento. Que não deram certo. Plota no gráfico para você ver. É difícil você ter alguma coisa que não seja uma constante. Alguma coisa que indique crescimento. Então, quando a gente abre o espaço para erro, a gente abre uma maneira de pensar muito diferente. Tem um camarada que falou assim, uma pessoa famosa aí, tem que falhar rápido e falhar com frequência para aprender mais rápido. Elon Musk. Ele dizia assim, if you're not failing, you're not pursuing innovation. And when you do fail, rebound quickly and start all over again. This is the idea behind my powerful strategy. Fail fast to learn fast. Então ele fala assim, se você não está falhando, você não está tentando inovar. Se você não está errando, você não está inovando. Quando você falha, tá bom, falhou? Volta rápido, levanta, tenta de novo. Do zero se for necessário. Porque a ideia por trás dessa estratégia poderosa de aprender rápido é falhar rápido. É muito mais poderoso do que você imagina. Se o seu ambiente hoje na sua empresa não está propício à inovação, procure saber o quanto ele absorve e permite os erros. Ou o quanto ele pune os erros. É claro, você vai dizer, Márcio, mas todo erro tem que ser não punitivo? Tudo não tem consequência? Depende, gente. O certo da inovação é uma barra aqui embaixo de punição. Consequências, que eu falo. O filme lá do John Wick. Punição. O que acontece é que muitas vezes as empresas sonham com uma linha de punição cá em cima. E aí é impossível fazer inovação. É impossível, porque você não tem margem para erro. Não existe não ter margem para erro. Nós vamos miseravelmente errar tentando. A terceira, qual é? Terceira habilidade. É a habilidade de conectar a inovação com propósito. Lembra que é importante ter motivação? Lembra das pirâmides, das teorias de motivação, do reconhecimento? Então, o propósito entra ali, na autonomia, no domínio. A inovação ela precisa estar conectada com o propósito da empresa, não das pessoas. Se você não tivesse a inovação, a conexão ela fica aquela inovação sem sentido, se torna mais uma distração do que uma inovação e você
de verdade não vai inovar. Você vai fazer inovação na marra, porque estão mandando, porque estão te forçando. Não é isso que o líder tem que fazer. Um líder inovador, ele não inova só para inovar, ele busca uma inovação que realmente traga valor para o negócio, traga valor para a empresa, que agregue. Eu explico lá no livro que eu trabalhei, né, com uma empresa de tecnologia que estava perdidaça com as suas iniciativas lá de inovação, mas muito perdida. Havia, sei lá, gente, uns 30, 40 projetos de inovação em andamento, por aí. Mas tudo desconectado do propósito da empresa. Então todo mundo encarava aqueles projetos como um peso a mais, como uma obrigação a mais. Ai, não consigo. Ai, mas eu tenho que responder isso, mas tem a demanda daquilo. E os troços não andavam de jeito nenhum. Foi só quando a gente conseguiu reunir o time, revisitar o propósito e estratégia da empresa, que as coisas começaram a fazer sentido. A equipe começou a entender o porquê daquelas mudanças, por que aquelas inovações eram importantes. Isso transformou as iniciativas de cada um dos grupos em alguma coisa mais profunda, mais alinhada com a empresa, mais alinhada com o propósito. A inovação, inclusive, passou a ser uma prática que era conectada com aquilo que a empresa queria alcançar. E eles começaram a ver, nós somos uma empresa de inovação. E mudou o jogo, inclusive os resultados. Então, quando você olha essas três qualidades, a mentalidade de crescimento, a segurança para experimentar e o alimento de propósito, né, com o propósito da inovação, a gente forma a base de um líder inovador de verdade, uma liderança inovadora. Quando você consegue que seus líderes adotem esses princípios, a inovação deixa de ser uma palavra genérica, inovação, e se torna uma força de verdade dentro do negócio, tá? Ela é capaz de provocar sozinha a transformação que você quer. E o que ela faz quando transforma? Ela leva todo mundo para outro nível, para outro patamar. Bom, tá legal, Márcio. E aí? Vamos concluir, então. Reta final da nossa jornada. Vamos tentar colocar as coisas em prática, o que a gente discutiu. Você já tem aí um arsenal de conhecimento de estratégia que eu já te dei. Só que agora vem a parte crucial, que é, vamos lá, que ferramenta, que método, como é que eu vou botar esse negócio aqui no meu time? Eu deixei nesse módulo aí no material, se você já leu, uma seleção de ferramentas de automação, redução de fadiga de reunião, criação de cultura de inovação, um monte de coisas aí para dar o seu pontapé inicial, para você não começar do zero. Botei lá uma tabela, que é um guia prático para você se localizar. Com base em pergunta muito direta, né? Que você responde e tem a resposta. Eu acho que com aquela tabela você vai conseguir alinhar ali as necessidades específicas daquilo que você vive com o seu time, da sua organização, com as ferramentas certas para cada coisa. Né? Então, quando eu falo lá do primeiro ponto, por exemplo, eu acho que a automatização é vital. Por quê? Porque ela precisa liberar tempo criativo. Ferramenta tipo, sei lá, o Zapier, né? Zapier, o Make, o Integromat, os RDAs da vida, eles são aliados poderosos para a gente automatizar tarefas do dia a dia sem mudar o sistema, né? Você não precisa mudar o sistema para fazer isso. Principalmente aquelas que são repetitivas, ferramentas que te permitam processos simples, como, sei lá, sincronização de dados, envio automático de relatórios, de e-mail, sem que você precise, ou você mesmo ou sua equipe, se ocupar de fazer aquele troço. A automação aqui não é uma questão de eficiência, é uma questão de liberar o tempo para a sua equipe fazer o que importa. Tem espaço criativo e não gerando relatório. O relatório tem que ser uma coisa natural, efeito daquilo que eu estou fazendo. Você precisa se concentrar naquilo que gera valor para o seu negócio. É mais do que um recurso técnico, a automação. Ela é um catalisador para você liberar a energia criativa do time inteiro, ou dos times. Às vezes a inovação começa com um time e ela vai se espalhando. A automação é um bom caminho. Segundo ponto. Caramba, olha o handbook da Tesla. Reduzir fadiga de reunião. Olha, acho que já todo mundo nessa altura da vida já sentiu o impacto de reunião virtual, uma atrás da outra, como isso exaure as pessoas. Então eu trago uma abordagem um pouco diferente ali, uma alternativa. Ferramentas que eu botei lá, eu falei do Loom, falei do After AI, mas diferente das outras, ferramentas de interação social a nível de reuniões digitais e presença são tantas, tipo Gather, que é melhor eu nem falar, porque vai ficar velho. A cada dia tem coisa nova. Não se aprenda ali com o Teams, o Zoom, o Google Meet, tem muito mais coisa para você experimentar. E encontrar essas ferramentas e a hora certa de utilizá-las é vital para você casar a necessidade do encontro com a necessidade da interação com a redução da fadiga. Mas não descarte promover encontros pessoais. Não descarte. Nós somos seres humanos, precisamos encontrar outros seres humanos sem ser através da lente de uma câmera. Imagina o seguinte, você grava um curto videozinho numa ferramenta, o ClickUp faz isso, a Love Monday também faz.
Direto ao ponto e manda pro time, para todo mundo assistir assim que puder. Quando você faz um negócio desse, não tem mais reunião. Eu vou lá, o WhatsApp não faz isso agora, que você grava ali 30 segundos um videozinho na bolinha? É um exemplo dessa feature. Eu vou comunicar aqui pro time. O Loom faz isso, o Loom grava para você, eu mostro a apresentação, já falo, já mando pro time. Sem precisar todo mundo estar no mesmo ponto ao mesmo tempo. Então o encontro virtual ele vai se tornando menos que uma obrigação e mais uma oportunidade de alinhamento. Você já reparou que eu mando você sempre ler o material antes de vir para a aula? Mesmo que eu não possa te ouvir? Porque agora você só tem perguntas, você já tem algum embasamento. Adote essas práticas antes da reunião, não marca a reunião. Antes da reunião, vai lá e passa o que você quer passar na reunião antecipadamente. Se for necessário tomar decisão, aliar estratégias, aliar ações, marque a reunião para fazer isso e não para apresentar. Ação você precisa de duas. Uma para apresentar, outra para alinhar. As duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Você vai exaurir as pessoas. Terceiro ponto. Estimular a cultura de inovação. Bom, criar ambiente de inovação, você já viu que é mais do que, eu queria tanto, né? Mais do que boa vontade. Você precisa criar algumas ideias, algumas ferramentas aí, tipo, sei lá, o Ideia Flip, o Miro, que é um dos mais antigos. Essas coisas não são só quadros digitais virtuais para você usar. Elas são plataformas para que as ideias surjam. Ela tem que ficar lá, síncrona, as pessoas têm que entrar, gerir ideias, criar um mind map, criar um quadro de post-it onde você possa elencar passos, processos, sugestões, métodos. Você precisa imaginar que a sua equipe, mesmo à distância, mesmo em locais completamente desconectados, possam visualizar as ideias e ter uma visão única de tudo. Porque assim você pode trabalhar de forma gráfica, de forma dinâmica. Essas pequenas ferramentas, por exemplo, elas facilitam pra caramba o brainstorming de alguma coisa mais concreta que você queira fazer. O espaço de surgimento de inovações não está nas reuniões. Está no espaço que você dá para as pessoas lançarem as ideias. Através de uma ferramenta colaborativa, por exemplo. Tem mais de 17 anos que eu trabalho com times remotos. Geri aí mais de 25 países. Já era digital plenamente, pessoal. Não tinha como estar no mundo o tempo inteiro, né? E como é que a gente faz isso acontecer? Criando os espaços para as interações de formas assíncronas. E aí tem o seguinte, para você escolher a ferramenta certa dentro das sugestões que eu dou, eu deixei a tabela lá. A tabela vai te ajudar a guiar qual a decisão, quais as perguntas que você tem que fazer. Se você responder pensando na realidade do seu time, na sua realidade, nas necessidades que você tem, sei lá, no orçamento que você tem, você vai conseguir ter uma resposta bastante concreta do que vai funcionar melhor para você. Uma plataforma de feedback ou uma solução robusta de inovação, o que você vai querer? Esse tipo de pergunta vai te ajudar a definir a clareza. E se você ainda tiver dúvida depois disso, tem mais uma seção aí no livro que você já deve ter se deparado com ela, que é um FAQ especial, um FAQ que aborda as perguntas como, assim, mais diretas, mais comuns, como você pode implementar as práticas que eu estou falando, como é que você pode escolher a ferramenta, como é que você pode escolher a ferramenta que vai trazer resultado concreto para o seu negócio. Como é que você vai ter um guia direto ao ponto de lidar com as dúvidas e incertezas ao longo do caminho conforme você evoluir, tentando colocar as coisas. Tudo isso eu tentei colocar no FAQ para vocês. É um bocado de pergunta que eu deixei lá, viu? E aí, por fim, eu incluí também uma sessão extra. Essa sessão extra tem ferramentas e métodos práticos ali que eu pensei para que você já possa sair aplicando no seu time. Plug and play, copia e colar. Não vou nem desenhar, é copiar e colar. Essas ferramentas elas já são projetadas para serem mais assim intuitivas, de fácil implementação, fácil uso e tal. E não importa o tamanho do seu time. Pode ter 3 pessoas, pode ser 300, dá no mesmo. A ideia é que no final do dia aí você consiga se sentir equipado não só com o conhecimento que eu estou te dando, mas com ferramenta, meio prático de colocar em ação. Mas vale te lembrar o seguinte, ferramenta é só o meio. Eu já disse isso antes. Eu posso te dar uma chave Torx e uma chave Phillips. Você tem que saber como usar. O objetivo maior é resolver o problema, é criar valor real, acima de tudo fazer a diferença no seu negócio, no seu time, para você. É para isso que a gente está aqui, tá bom? A gente se vê. A paz, sucesso. Até já.